Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma live aqui da minha casa, em complemento ao trabalho que nós realizamos na segunda-feira passada. E hoje nós vamos falar um pouquinho aí do capítulo 21. Olha só, já chegamos no capítulo 21 e espero que a gente tenha conseguido. Boa noite, Emanuel. Sr. Francisco, que a gente tenha conseguido aí esse evangelho com bastante carinho para todos. Vamos esperar mais um pouquinho. Tenhamos aí alguém que já estamos conseguindo aí com algumas pessoas. Boa noite a todos que estão chegando, direta e indiretamente. Estamos hoje na quinta-feira, dia 12 de novembro. Estamos quase finalizando este ano de desafios, ano que a gente aí precisa estar bem equilibrado. Inclusive nós lá do Recomeço, eu acredito que toda a equipe espiritual e todas as casas espíritas estão centradas nesse trabalho de levar um pouquinho de força, de levar um pouco mais de coragem para todos nós, para vencermos os desafios que são pertinentes a nós, da família, e aqueles que nós nos envolvemos com os de fora da família, aqueles que são relacionados com o trabalho, com os amigos, com a situação do país, enfim, com tudo aquilo que a gente está ligado. E que possamos, com certeza, que nós possamos ajudar, que nós possamos, com esses estudos, a gente possa fortalecer a todos nós, inclusive a esse que fala, porque eu também sou um ser humano, como todos vocês são aí, e ávido de fortalecimento, de paz, de tranquilidade. Muito bom, ainda temos mais 2 minutos, um minutinho. Boa noite a quem está chegando, a Cida, a Ana Lúcia, a Marluce, Melissa. Já temos um número expressivo já, 8 pessoas aqui está sinalizando para mim. E mais um minutinho a gente começa então o capítulo 21. E que eu volto a afirmar o quão é importante a religião em nossa vida, em nossos dias de hoje. Porque nós estamos precisando muito da fé, precisando muito de Jesus, precisando muito do nosso Pai, precisando muito dos irmãos de luz, dos nossos mentores, dos mentores da nossa casa, dos mentores de cada um que age neste planeta. Então, que possamos, né, estar fortalecidos a cada dia, a cada segundo e alcançando os nossos objetivos. Tá bom? Então, vamos lá. Chegamos às 8 horas. O capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Esse é um capítulo diferente um pouco. Ele nos dá e nos alerta para que nós não sejamos enganados, para que nós não sejamos envolvidos por criaturas que querem se aproveitar de momentos, das fraquezas, das oportunidades em benefício próprio. E no nosso Evangelho, segundo o kardecismo, diz lá que conhece-se a árvore pelos frutos. É mais uma das parábolas de Jesus que nos mostrava para nos alertar. E ele se referiu a uma árvore que se conhece ela pelos frutos. Se você olha para uma árvore seca, que não tenha nenhum tipo de fruto, não tenha nada, ela é uma árvore
sem nenhum, que não possa lhe dar nem sequer uma sombra, né? Se não tiver as folhas. E quando a gente olha para uma árvore com frutos, com folhas verdes, com frutos bem bonitos, bem assim vistosos, a gente reconhece essa árvore pelos frutos, por aquilo que ela está demonstrando ali no pé. Vê uma árvore de maçã, de jabuticaba que dá no tronco, bem vermelha, aquelas frutas bem vistosas, assim, bem apetitosas, são as árvores que Jesus se refere, que nós nos conhecemos a árvore. Ela foi plantada, uma árvore firme, uma árvore sadia, que dá bons frutos. Mas o que tem a ver isso com a lição de hoje? Ele se refere aos profetas, ele se refere aqueles que se expõem nas religiões, e os pastores, os padres, todos esses que se colocam como propagandista, como propagador da sua respectiva doutrina. E como nós já começamos dizendo que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que é dito, se nós nos depararmos com um profeta, com alguém que seja ali, quem quer que seja, que nós vamos pedir ajuda e que venha com informações assim, milagrosas, que venha nos passar coisas que são quase impossíveis de acontecer, a gente vai logo identificar se aquela criatura ela é uma criatura que dá bons frutos, que é uma criatura do bem. E nós precisamos ter esse discernimento, porque geralmente quando a gente está numa situação difícil, quando nós nos encontramos em momentos difíceis, se alguém se aproxima de nós, nos dando ou nos mostrando, ou mostrando facilidades para nós, a gente cai direitinho nessa armadilha. Então nós temos que tomar cuidado. Tomar cuidado, inclusive, com aquilo que nós ouvimos e de onde nós lemos as informações. Porque existem, a gente sabe disso, muita coisa que está sendo informada, muita coisa que está sendo dita que não são verdadeiras, são falsas. Então, que tudo que a gente lê, tudo que a gente ouve, que nós tenhamos o discernimento. Se a gente tem que ter nós temos que ser críticos cientificamente se aquele cidadão ou aquela leitura ou aonde ele estiver recebendo uma mensagem, ela é uma mensagem boa, uma mensagem que seja verdadeira e que não seja uma informação falsa para nós, para que a gente não caia nessas armadilhas. E como a gente sabe isso? Quando você está ouvindo alguém, muitas vezes pela expressão, muitas vezes se baseando nas escrituras, no Evangelho, na Bíblia, mas que tenha que ter uma interpretação correta e não uma interpretação própria. Por isso que nós nos preocupamos muito quando a gente nos expõe assim, principalmente quando você coloca a palavra do Evangelho, neste caso, a gente precisa estudar, precisa entender antes de se expressar. Isso é importantíssimo, porque a gente, para não passar informações equivocadas, não dar falsos testemunhos. E quando ele coloca aqui que guardai-vos dos falsos profetas, é por isso. Não deixar que nós sejamos conduzidos por essas criaturas para situações errôneas. Eu até falei na semana passada de um caso que ocorreu lá nos Estados Unidos, onde um pastor, não lembro se é um pastor, um líder religioso de uma determinada seita nos Estados Unidos, conduziu os seus assistidos, as pessoas que estavam com ele, induziu dizendo que a morte, a separação do corpo,
e levando, né, morrendo e indo para um outro lugar, seria a salvação de todos, que todos iriam encontrar o melhor lugar, que o caminho seria aquele caminho, que é o caminho que nós precisamos ter quando nós desencarnamos. E ele conduziu encarnadamente todo esse pessoal. Ele conduziu dizendo que seria, e promoveu e provocou a morte, promoveu o suicídio, melhor dizendo, de todas essas criaturas. E, obviamente, como nós sabemos na lei espiritual, que o suicídio não nos traz nenhum benefício, muito pelo contrário, nos conduz para situações muito mais graves daquela que uma morte natural. E esse cidadão conduziu, através dos seus falsos ensinamentos, a levar todas essas criaturas por uma condição muito ruim. Então é isso. E mesmo, eu digo a vocês, mesmo eu, ou quem quer que seja da doutrina espírita, que esteja falando algo que possa conduzir e levar para uma condição que você percebe que não é aquela correta, que você sente dúvidas, pergunte para outras. Leia outras informações. Leia outros livros. Então, a base que eu sempre coloco, a base são aqueles 5 livros que a gente sempre coloca, que é a base do Kardec, que dá a estrutura para a gente não errar. Deixa eu ver, tem uma pergunta, Alessandra Lima. Boa noite, queria muito saber de minha mãe. Alessandra, a gente, assim, eu vou fazer uma breve pausa só para te dar um ensinamento. É muito difícil a gente saber sobre aqueles entes que já morreram, principalmente porque a gente precisa ter cuidado com quem a gente está, às vezes, pedindo essa informação. Eu vou até aproveitar a sua pergunta para envolver e integrar nesse tema. Porque temos que tomar cuidado, porque nem sempre as pessoas que faleceram, elas têm condições de comunicarem-se conosco. E às vezes a gente acaba indo para algumas casas, para algumas cartomantes, para algumas casas que não são ali muito corretas, e fazem e colocam informações indevidas. O que nós sugerimos é sempre, Alessandra, nós tentarmos nos desligar e não querer saber se a pessoa está bem, se não está. O que nós temos que fazer é orar e fazer um presente com orações, com boas lembranças para ela, tá certo? Existe em algumas casas espíritas, não é a que nós trabalhamos o recomeço, a gente não tem esse tipo de trabalho, mas existem algumas casas sérias, até uma é o Grupo Espírita Dr. Eduardo Monteiro, que tem esse tipo de comunicação, onde você põe ali seu nome, seu endereço, põe o nome, a idade, quando faleceu, para que ela possa identificar como está esta pessoa que faleceu. Mas isso você tem que ir numa casa espírita e fazer lá esse tipo de solicitação. Mas não são todas as casas. Cuidado para acontecer isso. Mas, a bem da verdade, a minha sugestão, a gente não precisa saber, a gente não tem essa necessidade. O que nós precisamos é orar, pedindo para que ela tenha uma boa luz, e quando a gente desencarnar, a gente vai se encontrar de novo, com certeza. Acho que o mais importante, se você me permite, é nós nos preocuparmos com os que estão vivos hoje. Nos preocuparmos com os que estão ao nosso redor, para ver se eles estão bem ou não. Aquele que já se foi, guardemos em nosso coração com muito carinho, como a gente sempre sugere, guarde e lembre-se sempre com boas lembranças. É o melhor que a gente possa fazer. Porque às vezes a gente quer saber e a nossa mãe, o nosso pai não está bem.
E isso pode causar uma certa assim, ansiedade, porque a gente se envolve espiritualmente e mentalmente com os nossos desencarnados. Então precisamos tomar muito cuidado com isso, tá bom? Mas aqui em São Bernardo eu conheço o Grupo Espírita Dr. Eduardo Monteiro, fica se você entrar no site deles, tem ali os dias que eles trabalham com esse tipo de coisa. Mas fica aqui a minha sugestão para a gente deixar isso, para que cada um se cuide, para que Deus saiba o que está fazendo com cada um de nós. E voltando ao nosso tema, então, a gente precisa ter esse cuidado. Então, o próximo, que ele fala, os prodígios, né? Surgirão falsos cristos e falsos profetas, com certeza. E muitos deles dirão, Senhor, Senhor, né? Eu sou o Todo-Poderoso, eu converso com Jesus, eu converso com quem ele está dizendo isso. E é nesse sentido que esse capítulo vai colocar e provavelmente a gente vai acentuar bem essa questão de tomarmos cuidado. Tomarmos cuidado porque nós somos muito curiosos, nós às vezes a gente quer saber o que vai acontecer amanhã, a gente quer saber se a minha empresa vai dar certo, a gente quer saber se eu vou passar na prova. Então a própria raça humana, ela tem esse sentimento, ela já vem carregada com esse tipo de ansiedade que nós carregamos. Então, nós temos que fazer como a gente está aprendendo hoje, fazer o nosso melhor hoje para colher o resultado bom amanhã. Então, quando nós procuramos, às vezes, uma casa espírita, ali o consultor, que é sério, ele não vai te encher de esperança dizendo que você vai ter uma empresa boa, que você vai passar de ano, que você... Não. Você vai entender pelo palavreado desse consultor que ele vai te fortalecer. Ele vai te encher de esperanças para conseguir o seu objetivo. Mas ele não vai dizer, olha, você vai... Porque isso é muito, muito momentâneo. E nós somos quem construímos o nosso futuro. Se eu estou com uma empresa, ela não está indo bem, está com dificuldades, eu tenho que fazer coisas, eu tenho que agir para que ela volte administrativamente, financeiramente. Mas se eu sentir ali que eu estou com uma dificuldade, ali as coisas não estão dando certo, eu perceber isso, uma casa espírita, obviamente, pode ajudar, fazendo ali para que você faça um tratamento e ajude a, por exemplo, fazer o evangelho na sua empresa, fazer orações com os funcionários, fazer uma egrégora ali, fazer uma situação de movimento de bons pensamentos. Isso sim ajuda a empresa a melhorar. Isso sim faz com que as coisas voltem a engrenar. Porque muitas vezes, ainda nesse exemplo, nós trabalhamos numa empresa e muitas vezes ela não atende aquilo que a gente quer e a gente começa a falar mal, ou as coisas começam a dar erradas, ou a gente começa a pulverizar isso para todos que estão ao nosso redor, dizendo que a empresa não está bem. O que você está fazendo? Você está carregando a empresa com maus pensamentos. Aí os dirigentes, com certeza, o presidente, o gerente, o chefe, ele vai estar sentindo isso e vai procurar ajuda. Então, num bom consultor vai dizer, olha, faça ali o evangelho no lar, faça o evangelho, faça uma oração, crie uma situação, converse com seus funcionários para modificar isso. Tudo que nós queremos depende de nós. Eu quero ter uma condição financeira melhor, estudo e trabalho. Eu quero conhecer uma pessoa que preencha as minhas necessidades. Eu não preciso ir numa cartomante, eu não preciso pedir ajuda. Aonde quer que se eu vou querer conseguir a uma pessoa idônea, ética, eu tenho que ir em lugares sadios. Eu tenho que
eu tenho que ir para lugares onde eu possa encontrar esse tipo de pessoa. E muitas vezes eu percebo que as pessoas potencializam demais. Não, eu estou sozinho, eu estou sozinha, eu não consigo, e não sei o quê. E nós mesmos acabamos nos tornando ansiosos e prejudicando. As coisas acontecem na sua naturalidade, no seu posicionamento, na sua íntima, na sua vaidade íntima, na sua condição de se apresentar. E com certeza, todos nós teremos ali o nosso parceiro a diacoar. Então, o que eu quero dizer com isso é que não adianta, porque a gente às vezes fala, não, eu fui lá numa cartomante, ela leu as cartas. Isso é normal acontecer. Essa cartomante, o que ela vai fazer? Vai cobrar de você um valor. Já daí você já tem que dizer, olha, não é isso que eu quero. Por quê? Essa cartomante, ela pode até, ou essa espírita, que seja lá o nome que nós possamos dar, pode ser que ela tenha mediunidade. E está usando a sua mediunidade para uma coisa que não foi dada por Deus de graça. E de graça ela tem que ajudar as pessoas. Ela não pode cobrar um centavo. A partir do momento que ela começa a cobrar um centavo seu de algum valor, ela já está se conectando com os mentores dela de luz. Quando ela passa a fazer isso, se afastam dela. E no lugar, obviamente, vai entrar o quê? Aqueles espíritos zombadores, aqueles espíritos inferiores, que são tão bons, são tão inteligentes e sabem tudo sobre você. E esta pessoa vai dizer, olha, você hoje aconteceu isso, aqui você fala, aquela pessoa é muito boa, aquela pessoa é maravilhosa. E você vai cair, ela vai te pedir ali alguns trabalhos, vai pedir dinheiro e vai ficar, e você vai ficar quase que dependente desta pessoa para que você progrida na vida. Então, você fala, não, mas ela sabe tudo sobre mim, sabe? É maravilhoso isso. É aí que está o falso profeta. É aí que está esses prodígios que vem com um dom da mediunidade de fazer algo de bom para as pessoas e usam isso de forma diferente. E eles desviam daquilo que se posicionaram a fazer. Eles mudam a trajetória daquilo que vieram fazer aqui na Terra. E então eles caem em outra cilada, que é depois do seu desencarne. Então, tomemos cuidado com isso. Não deixemos nos envolver por esses tipos, né, de milagres. O milagre ele só existe, se existir, porque Deus assim vai permitir. Eu vejo muitas vezes as pessoas, é uma coisa assim, muito estranha, querendo, assim, repentina, né? A cura repentina, o trabalho, não, milagre, não. Então a gente costuma dizer que o milagre não existe. Existe sim a ajuda da equipe espiritual médica, que você vai lá numa casa decente, faz um tratamento, eles ajudam sim, mas eles vão ajudar uma parte, 10%, vamos pôr assim, 10% é da espiritualidade, tem uma parte do médium que também tem o seu magnetismo, que ajuda, combate, mas vamos pôr, 70% da cura pertence a você. Pertence à sua vontade. Então, esta composição de que eu quero, a pessoa que está do meu lado é uma pessoa séria, não vai me mostrar nenhum milagre fantasioso. E junto com ele, obviamente, você vai observar qual é a conduta dele. Se ele está te falando coisas sérias, do lado dele terá médiuns, terá espíritos, haverá mentores de luz que realmente ajudam a você. Mas milagre de um dia para o outro, coisas fabulosas, gente, isso a gente tem que realmente ser um pouco mais assim, visionário, tem que ser um pouco mais, vamos dizer assim, com uma visão melhor. Não deixar se envolver por isso. Porque a maior parte das curas encontra-se na reforma íntima,
naquilo que eu desejo, nos meus pensamentos. Esse sim é o grande desafio de todos nós. Repito, a espiritualidade ajuda? Com certeza. Ele tem o seu percentual. O médium, aquele que está do lado, está lá te ajudando? Ajuda por causa das energias dele também. Ameniza uma dor. Tanto é que nós temos hoje, né, o Reiki, que é a transmissão das energias captadas diretamente do cosmos, que são direcionadas para ajudar naqueles órgãos que estão. Mas isso é ciência. Então você tem lá um problema e tem outro, a sua vontade, primeiramente. A sua vontade de se curar já é 70% de caminho andado. O reikiano, ele vai usar a sua condição de reiki para fazer chegar as energias curativas para você. Isso vai ajudar. Mas isso você não consegue assim. Então nós temos que tomar cuidado e não deixarmos nos enganar. É nesse sentido que hoje esta palestra, a gente está se propondo a passar para vocês, para que vocês tenham, todos nós tenhamos a certeza de quem está nos conduzindo espiritualmente, de quem está nos orientando para o bem. Não deixarmos que falsas promessas nos conduzam para um abismo. Esse capítulo, ele fala exatamente nesse sentido. E vocês vão até achar aqui que tem um outro capítulo que diz assim, outro título: não acrediteis em todos os espíritos. É a mesma coisa aquilo que eu coloquei daquela pessoa que cobra. Tem espíritos que são zombadores, tem espíritos brincalhões, tem espíritos que gostam de brincar com a gente. E eles se utilizam de médiums, se utilizam de pessoas que têm o dom de passar isso. E esses espíritos são excelentes manobradores e intencionadores de onde eles querem conduzir determinadas pessoas. Então, eles são falsos. São falsos esses. E muitas vezes, gente, é uma coisa que acontece. O próprio médium, às vezes, se ele não tiver uma conduta ética, uma conduta séria, ele acaba, às vezes, por trair do seu lado espíritos que não estão ali fazendo a coisa séria. Isso é muito sério, gente, é muito complicado isso mesmo, porque a gente precisa... Primeiro, eu vou falar da questão médium. Não sei se aqui existem médiums, pessoas que trabalham com mediunidade, que trabalham numa casa espírita. Existe todo um trabalho de estudo, de práticas, que o próprio indivíduo, o médium, o ser humano, ele vai reconhecer com quem ele está trabalhando do lado dele. Através do quê? Através do que ele te orienta, através das expressões que você próprio está usando. Eu posso, assim, pelo conhecimento que eu tenho de outros médiuns, e experiências próprias, inclusive, onde ali... Porque primeiro você tem que ter uma conduta séria numa casa espírita, ou aonde quer que você esteja. E você ali vai trabalhar a sua mediunidade. Quando você faz isso, você traz consigo, quando você põe ali do seu lado, esse tipo de espírito. E vocês vão fazendo o quê? Aqueles dois criaturas vão se encaixando. E esse que está aqui do lado do encarnado, ele tem que entender e compreender qual é a intenção desse espírito, o que ele está te transmitindo. Então, o médium, neste caso, ele tem que ter o quê? O discernimento e saber com quem ele está lidando do lado de lá. Por quê? E isso não se consegue de um dia para a noite. Isso a gente consegue no trabalho, num tempo de desenvolvimento que você vai compreender e
vai acreditar naquele ser que está do seu lado. Então, o trabalho, muitas vezes, o dirigente da casa, ele vai estudando este médium, vai estudando as expressões que são colocadas pelo médium, pelo espírito que está do lado dele, e aí sim, temos a certeza de que aquele médium, aquele espírito que está ali transmitindo a informação na verdade, é um espírito sério, de luz. Mas ai do médium se errar, ai do médium se ele não seguir aquele critério. O que ele vai fazer? Esse médium, esse mentor sai, entra outro lá, e às vezes ele nem descobre, ele nem sabe o que está acontecendo e passa informações erradas. E aí, nós que estamos aqui temos que ter o melhor discernimento. Deixa eu ver aqui a Yara que está perguntando, mas Aidar, se a energia do médium não estiver boa no dia, mesmo assim ele faz a sua tarefa na sala de passe? Um exemplo, o que acontece? Nosso irmão de luz auxilia para que a pessoa que receba o passe dessa pessoa não receba essa energia que não está bem no momento. Yara, é o seguinte, o que eu estou... um dia seu que você não está bem, você não vai transmitir as coisas ruins para ninguém. Essa união que existe da espiritualidade com o médium, ela é demorada. Ela se faz durante um período, às vezes, 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos, às vezes acontece, para que haja aquele encaixe perfeito entre o espírito e o encarnado. Não é porque, e se você falhou um dia, né, não está bem um dia, não é por isso que ele vai se afastar de você. Vai depender da sua conduta, da sua condição num período. Se vamos dizer, num período X lá, de, sei lá, 1 mês, 2 meses, você foi para outros caminhos, não quer, está errando, está fazendo coisa errada, está se ligando com coisa errada, aí sim ele começa a se afastar. Porque eles sabem, o espírito de luz, ele sabe que nós não somos perfeitos. Ele tem essa consciência, mas ele avalia por um todo. Nós avaliamos o ser de luz, para ele ser o ser de luz, ele não vai virar as costas para você no primeiro erro que você comete, tá certo? Então, se houver um desligamento desses dois, é porque realmente você pisou aí, vamos dizer, pisou na bola por um grande período. Aí ele se afasta. Ele vai te jogando informação, ele fala, ô menino, cuidado, você está indo para o lugar errado, vamos trabalhar, deixa de fazer certas coisas, deixe de ir em tais lugares, deixa de fazer... E o médium sabe disso. Mas se for teimoso, ele vai... aos poucos vai se separando, não é abruptamente. E quando nós não estamos bem, por exemplo, numa sala de passe, quando você não está bem, mas não 100% bem, por isso que nós orientamos os médiuns, no dia do trabalho, não comer carne vermelha, ter um dia mais ou menos, possivelmente, dentro do possível, tranquilo, fazer uma higiene corporal adequada, estar mais ou menos bem para aquela tarefa. Quando nós entramos na casa espírita, quando nós não estamos bem assim, olha que a gente entra na sala de paz, a espiritualidade já começa a trabalhar com a gente. E se o meu amor, a minha vontade de ajudar, eu vou conseguindo transformar a minha energia que está ali um pouco negativa e eles vão melhorar e eu vou conseguir fazer o meu trabalho. Porém, por exemplo, se eu chegar na sala de paz, eu médium, briguei com Deus no mundo, comi carne, fumei, bebi, sei lá, fiz um monte de coisa, obviamente que a espiritualidade não vai deixar você irradiar o passe. O que eles fazem? Eles cobrem, eles não deixam que você, médium, transmita as energias ruins suas, que é uma energia sua, para aquela determinada pessoa.
A espiritualidade, numa casa de luz, de energias boas, trabalha assim. É muito bonito o trabalho espiritual. Eles sabem das nossas deficiências, sabem o que um médium que se predispõe a fazer a caridade, que está lá fazendo o passe, que está lá trabalhando, ele já tem uma conduta diferenciada. Eles sabem que o médium pode ter os seus probleminhas, como qualquer outro. Mas se eles percebem que a sua condição, a sua conduta, a sua vontade é para o bem, está querendo desejar o bem, eles te ajudam. Agora, se você vem numa situação muito crítica, você vai entrar. Lógico, eles não vão proibir você de entrar na sala de passe, porque você tem a sua livre-arbítrio. Quem tem que deixar de entrar é você. Se você vier de uma forma muito ruim, então nem vá. Porque aí, mas nessas condições. Porque tem médios, inclusive, que falam, eu estou com dor no dedão do pé. Eu não estou bem para trabalhar. Eu estou com uma dorzinha na ponta da orelha. Será que isso dá para trabalhar? Com certeza, gente. O trabalho, a caridade, você melhora. Né? A gente recomenda, no único caso onde não pode se usar, onde não pode se o médium trabalhar e energizar, é quando ele está tomando algum medicamento, aqueles que têm a faixa preta, que trabalha com o psicológico, né? Com a psiquiatria. O remédio de faixa preta, ele não pode, você não pode transmitir, porque nós, médiums, todos nós, quando estamos na sala de paz, nós envolvemos, nós direcionamos energias magnéticas nossas. E é aí que a gente tem que tomar todo o cuidado. Então, tá claro, Yara? Espero ter conseguido explicar. E isso entramos até numa condição até bem técnica, que é o trabalho do médium. Mas, mesmo assim, a gente tem que tomar o cuidado. Quando você vai numa casa espírita, às vezes a pessoa fala, eu entrei naquela casa lá, eu tomei um passe e me saí mal. Não. Ninguém sai mal de uma sala de passe. Mesmo que o médium esteja fazendo algo de errado lá. A espiritualidade, ela redobra o trabalho. Ela vai ter que trabalhar o dobro. Para, pelo menos, a pessoa não receber o que está, que não receber a coisa pior do que estava. Então, a gente, quando você está numa casa espírita, quando está lá no salão, ouvindo a palestra, você já está sendo tratado. Obviamente, já está recebendo todo o tratamento. Mas jamais, só se a casa, infelizmente, não é uma casa séria. Vamos dizer assim, uma casa com falsos profetas. Aí você vai chegar lá, realmente, você vai ter uma energia, você vai perceber. Nós percebemos a energia ruim quando você entra num determinado lugar. Não sei se você já entra num lugar escuro, sombrio, num lugar onde tem assim bebida alcoólica, assim, num boteco, qualquer coisa de sentido, se você não sente energia negativa lá. Isso não pode acontecer numa casa espírita, não pode acontecer numa igreja, não pode acontecer num templo religioso. Quando entra numa casa, você tem que se sentir bem. Agora, se você não conseguiu, a sua energia não bateu ali, é outra coisa. Porque aí você, às vezes a gente não tem a mesma energia que está girando naquela, e às vezes é por nossa própria necessidade, nossa própria culpa. Mas tenho certeza de que todos aqueles que entram numa casa séria, uma casa de oração, numa casa espírita que realmente se trabalhe adequadamente, dificilmente a gente sai de lá pior do que entrou. Sempre nós vamos assim, na maioria das vezes, você vai sair melhor do que entrou. Isso porque é Deus, é o seu coração, mas na casa que você realmente escolheu como sua casa de oração e sua casa onde você vai frequentar. Ainda quando volta às consultas, pode ser... desculpa, Odete, as consultas, elas estão, se acontecer, são esporádicas, dependendo da necessidade e da urgência, tá? A priori, as consultas estão suspensas, mas é óbvio que a gente não deixa ninguém descoberto.
se precisar, e a gente marca uma hora, dependendo da urgência, tá bom? Cristina, oi Cris, boa noite. Quando isso acontece, acabamos dando trabalho para a espiritualidade, devemos ser vigilantes? Nossa, Cris, com certeza. Todo dirigente da casa ele tem por obrigação fazer esta orientação aos seus médios, aos seus trabalhadores. Por quê? Porque por isso que ele pede, olha, higiene, tem um dia mais ou menos adequado, não comer carne vermelha. Por que a gente fala não comer carne vermelha? Porque a carne vermelha ela traz uma energia muito pesada daquele que sofreu ali, o animalzinho que sofreu o abate. E a energia do boi passa para quando a gente ingere esta carne. E nós demoramos muito para fazer a digestão, ela é pesada. E se eu estou com o meu estômago cheio, ali, comi bastante carne, fiz ali comi uma feijoada, o que vai acontecer? Se eu for querer dar um passe no assistido com as energias que eu estou carregando, o que vai acontecer? A espiritualidade já sabe que eu estou mal. Já vi que a minha energia ele vai colocar por cima do assistido como se fosse um pano, uma proteção, para que ele não receba a energia ruim da minha parte. E aí ele só vai receber a energia espiritual, aquela energia pura. E a energia do médium, ela é assim, ela não passa. E é por isso que a espiritualidade tem que trabalhar muito mais. Porque se cada médium fizer a sua parte, a espiritualidade pode agir de forma muito melhor, muito mais plena e com suavidade, com outras necessidades. Porque se tem um médium ou dois numa sala de passe que não está respeitando isso, eles têm que cuidar, eles não podem deixar que a energia ruim do médium passe para o assistido, tá certo? E muito menos bebida e bebida alcoólica e nem cigarro, porque essas energias são energias muito carregadas do álcool e da nicotina, que você não tem uma energia ali adequada para passar para aquela pessoa. Você vai jogar lá no seu assistido um pouquinho da energia alcoólica. Já pensou? Você embebedando lá? Não é bem assim, gente. Tá? Mas a energia, a essência do cigarro, a essência da bebida alcoólica. Se você passar isso, né, a sua energia para o assistido, ele vai receber essa energia também. Mas não acontece, porque a espiritualidade corrige. Deixa eu ver o que mais aqui, Maria Odete. Desculpas, meu erro. Não, sempre que é isso, Odete, pelo amor de Deus. A gente sempre tem que cuidar bem de todos. A gente só, assim, não estamos abrindo as consultas para todos, porque ainda existem algumas restrições. Mas em casos que são necessários, a gente faz sim. Tá? Não sei o que acontece, mas fique tranquilo, tá bom? Mas o não comer carne vermelha seria só no dia dos trabalhos? Ou o ideal seria não comer nunca? E as carnes brancas, aves, peixe, também tem sofrimento dos bichinhos? Bom, vamos lá. A carne vermelha, ela ainda para determinadas pessoas é necessária, porque o próprio corpo físico precisa desta energia, desta vitamina que está lá na carne. Aos poucos, nós temos que ir eliminando o vício de comer carne vermelha. Por quê? Porque nós estamos colocando um animalzinho, um serzinho para nos alimentar, tá certo? E o boi, vaca, pelo que a gente já entendeu da espiritualidade, já cumpriu com a sua tarefa aqui no nosso planeta. Mas ainda existem seres humanos que muitos de nós ainda precisamos da energia. Muitos de nós comemos por vício e é possível reduzir. Agora,
ele só não pode, a pessoa só não pode comer carne vermelha, mas eu sou médico, eu como carne vermelha, tudo bem, meu livre-arbítrio. Então eu vou trabalhar na segunda-feira na casa espírita. Nesse dia, pelo menos, nesse dia, não comer carne vermelha. Nesse dia. Tá? Mas é óbvio que o médium consciente, no dia antes, ele já tem que, se ele come carne, já comer, em vez de comer um bife de meio quilo, come 100 gramas. Já vai diminuindo. Ele já vai, né, já vai deixando essa alimentação mais... Por quê? Porque você tem que ter a responsabilidade de passar as energias boas, as energias curativas para o trem, para aquele a quem você está dando a assistência. O mesmo não acontece com os animais de carne branca, as aves e os peixes. Eles não têm essa reação do sofrimento da morte, quanto eles têm, mas em menor escala. O boi, a vaca, os animais que estão mais próximos assim da gente ali, eles têm eles geram na hora do abate uma adrenalina muito forte, porque eles pressentem, e tanto é que hoje estão sendo utilizados métodos de abate que onde o animal não sofra tanto, tá certo? Mas ele, mesmo assim, ele tem um percentual de adrenalina que ele contamina a carne. A carne fica contaminada com aquela adrenalina, com uma energia não boa. Isso acontece numa condição muito menor com os peixes e com as aves. As aves, vão por aí, se no boi, na vaca, você recebe lá a adrenalina, a energia, vamos supor, uns 30%, nas aves brancas, talvez, você vai receber 5%, 2%, e no peixe ele é mais frio ainda. Ele não tem essa reação, ele não tem essa... E ali é quase que mínimo a questão. É óbvio que no futuro maior, no futuro mais próximo, se nós conseguirmos evitar de comer os nossos e só nos alimentarmos dos vegetais, melhor ainda, porque aí a gente está numa condição. Mas isso não é que a gente precisa, a gente não precisa de um dia para outro ter esse exagero. Tudo que é radical não pode. Existem casos de pessoas, por exemplo, gestantes, às vezes, que comem, então, vou parar de comer. Não. Pessoas que têm problema como é que fala? Anemia, principalmente, elas às vezes precisam de um alimento um pouquinho melhor. Mas na medida do possível, se nós começarmos aos pouquinhos ir eliminando o alimento da carne, eu vou dar, por exemplo, no meu caso, há uns 10, 15 anos atrás, eu comia carne. Trabalhava, evitava de comer a carne e comidas fortes no dia dos trabalhos, que eu ia no centro. Mas eu já fui fazendo uma autoanálise. Falei, por que eu tenho que... Então, o que eu fui fazendo? Eu fui, aos poucos, tirando a alimentação da carne vermelha. Aos poucos. Até chegar o dia que eu falei, poxa, não preciso mais. E aconteceu assim, hoje já estou com quase mais de 10 anos, não, 10 não, acho que uns 5 anos, mais ou menos, que eu já evito de comer, eu não como carne vermelha. Eu preciso ainda da carne branca, eu ainda como, mas vai chegar o tempo que eu vou também deixar o frango, a galinha também, e vou aos pouquinhos. Pode ser que eu não consiga zerar totalmente isso, mas isso depende de cada pessoa. Eu conheço pessoas que falam, não, eu não quero comer mais carne, e não come, e não faz mal, porque o seu próprio organismo já está adaptado. E nós vamos perceber nas crianças, muitas crianças de hoje, que eles não querem carne. Eles não querem carne.
A minha mulher está dizendo, olha, não esquece de voltar para o tema, já vamos voltar já. E, por exemplo, a criança, ela já vem, a estrutura do corpo físico desta criança, que juntou-se com o espírito, ele não quer carne. E a mãe fica toda preocupada, e não sei o que lá, que a criança vai ficar desnutrida, não sei o que. Não, ele já, eu vou dizer uma coisa, é o espírito mais evoluído. É uma verdade. É um espírito mais lapidado. É onde ele já está numa condição que a carne, ou os animais, a ave, o peixe, já não são mais necessários. Então, o corpo físico dele, sim, assim, o físico dele já está preparado para aquilo. E eu conheço, inclusive eu tenho até um sobrinho na minha família que é desse jeito. Ele não come carne nenhuma. E a mãe, você comer carne? Isso aqui levou o menino ao médico. A mãe falou, mãe, seu filho está perfeito. Não tem necessidade, ele não tem nenhum tipo de doença, nada. Ele está ótimo. Então, para que você vai querer dar algo que ele já não precisa mais? Tá certo? Então, eu acho que expliquei, né? Voltando aqui, então, quando os espíritos falsos, que está dentro desse contexto que eu estou colocando, de nós também sabermos com quem a gente anda, e isso depende da nossa conduta. Porque se eu tenho uma conduta, vamos dizer assim, 100%, não sei, mas que eu tenho uma conduta boa, eu vou estar com companheiros do meu lado de condutas boas. E isso nos remete às nossas sintonias, nos remete às nossas afinidades. Se eu me afino com o mal, eu vou atrair o mal. Se eu me afino com o bem, eu faço uma atração do bem. Então, o médium é a mesma coisa. Se ele tem a conduta boa, ele vai estar com médium, com mentores, com espíritos de luz. Se ele tiver uma conduta ruim, ele vai estar. Mas a coisa não é assim, né? Corta 100%, não. Eles entendem as nossas dificuldades, compreendem os nossos desafios, o problema de kármico que cada um de nós carrega, e assim, quando eles percebem a boa vontade, a preocupação do médium, que ele está procurando, está buscando ali uma excelência, eles falam, esse aqui a gente vai trabalhar, e aos pouquinhos a gente percebe a diferença, a mudança do médium, o desenvolver espiritual dele, a conversa, os hábitos dele. Mas, repito, ninguém vai ser anjo. Todos nós temos ainda aqui neste planeta muita coisa que aprender, muita coisa que ainda experimentar. E assim a gente tem que entender também o próximo. Não tornar ninguém santo, porque santo ninguém é. Tá certo? Mas cabe a todos nós, a cada um de nós, fazer o nosso melhor, para que a gente não prejudique a quem quer que seja. E nós, por nossa vez, sermos espíritas, tornarmos católicos, protestantes, não importa, nos tornarmos pessoas lógicas, científicas, com razão, não deixarmos cair que a fé burra, a fé irracional se apodere da gente. Nós temos que cada vez mais caminhar para a fé raciocinada. E quando a gente entra nessa condição, nós vamos percebendo com quem a gente está andando. Me diga com quem você está, que eu direi com quem andas. E é exatamente isso que nós estamos buscando, tá bom? O que foi isso? Tem mais alguém que quer falar? Tá. Verdade, meus filhos, desde que nasceram, não apareciam carne com pouco. Isso mesmo. A gente tem muito disso nas nossas famílias, viu, Melissa? A gente já está percebendo que é a evolução, é a nossa evolução. E a nossa evolução, da mesma forma como médiuns.
como pessoas, todos nós somos médiuns, mas nós vamos perceber, voltando para o que na espiritualidade existem os falsos profetas. E esses falsos se aproveitam das nossas falhas, se aproveitam das nossas dificuldades, se aproveitam das nossas caídas, e aí eles podem se aproximar de nós. Mas tudo aquilo que eu exalto de bom, a minha oração principalmente, uma oração feita lá de dentro, espanta, porque a gente faz uma luz maravilhosa, a gente exalta uma luz que espanta tudo quanto é coisa ruim do nosso lado. Mas a gente tem que se cuidar, nós temos que nos vigiar muito para nós não deixarmos que estas influências se apoderem de nós. Deixa eu ver aqui. Eu já falei os falsos profetas da erracidade. Eu acho que eu consegui, eu consegui mais ou menos passar para vocês a ideia deste capítulo, que haverá falsos cristos e falsos profetas. Ainda temos algum tempinho, se vocês quiserem, para algumas perguntas a mais. Espero ter contribuído com vocês. E o mais importante, a gente tem que ser assim, a inteligência é não nos deixarmos ser envolvidos, não deixarmos ser levados por falsas promessas, não deixarmos cair em armadilhas onde depois para você sair é difícil. Não acredite em tudo aquilo que está sendo dito. Não acredite em tudo que se lê. Leia livros que são importantes, leia informações importantes. Ainda mais hoje, se formos buscar aqui na internet, tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. Os fake news. Então nós temos que tomar cuidado de não repassarmos coisas erradas para outras pessoas. É uma forma de nós ajudarmos a não propagarmos os falsos profetas, as falsas informações. Tudo isso nos envolve no próprio dia de hoje. Se nós formos analisar esse capítulo, a gente pode fazer uma reflexão super interessante de como nós devemos nos conduzir. Porque eu mesmo posso ser um falso profeta. Eu mesmo posso estar conduzindo ou falando mentiras ou prejudicando alguém com uma formação errada. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente transmite para não deixar uma pessoa, às vezes, com uma informação errada. Eu estou aqui retornando um pouquinho, falando um pouquinho dessa questão de nós acreditarmos. Muitas consultas, às vezes, a gente fica iludido ali, nossa, que ele sabe falar tudo. Então, nós temos que entender, nessas entrevistas que a gente faz, ver qual é a conduta da forma que é dita. Se começa a falar, por exemplo, a seriedade de como está sendo colocada aquela consulta, se são informações, se não é muito abrangente, se não é muito assim, fique atento, fique alerta para isso. É isso que a nossa doutrina nos ensina, a tomarmos cuidado com nós mesmos, não deixarmos nem que a espiritualidade, espíritos, nos mande para outros caminhos, nós não sejamos falsos profetas, falsas testemunhas, acreditar aquilo que é o verdadeiro, aquilo que é de Deus. A gente tem esse discernimento, a gente sabe, mas muitas vezes a nossa ganância, a nossa às vezes, irracionalidade nos faz ir para caminhos diferentes. Como uma pessoa se prepara para ser um médium que aplica passe, por exemplo, médium de passe, que também é um dom? Oi? Minha esposa quer, eu vou chamar ela aqui, ela vai participar comigo. Então, como uma pessoa se prepara para ser um médium? Estudando.
e frequentando uma casa espírita, não tem outro caminho. Ou, se ela já está, muitos de nós temos, a gente costuma dizer, a sua mediunidade está bem assim, né, aflorada, a gente costuma dizer isso. Mas muitas vezes a pessoa não sabe nem o que significa isso. E às vezes a pessoa começa a ver espíritos, ela deixa se apoderar e começa a dar passagem, a gente costuma falar, né? Dar passagem. A pessoa é o intermediário do espírito e conversa com o outro e fala que o espírito está querendo. E se nós não tivermos esse preparo que eu falei, a gente não sabe com quem está do nosso lado. Então o médium, ele pode ser um médium, se a conduta dele não for muito boa, ele pode estar passando informações erradas, ajudando, em vez de ajudar, está prejudicando. Então a formação do médium é o estudo, é a frequência na casa espírita, é ele fazendo a caridade, é ele trabalhando em nome de Jesus. Eu conheço muitas pessoas, e pessoas muito firmes, assim, principalmente aquelas senhorinhas, né? Eu adoro as vovós que trabalham sozinhas, mas elas têm uma conduta. Se você pegar uma senhorinha que trabalha, que faz a caridade, ajuda, a conduta dela é maravilhosa. E a mediunidade dela, os espíritos que ficam do lado dela, ajudam ela no desenvolvimento, lhe protegem e dão a opção dela fazer o trabalho. Mas hoje em dia é difícil. A gente tem, lógico, com certeza, muitas pessoas idôneas, muitas criaturas maravilhosas que trabalham por conta própria. É complicado, é difícil, porque tem que ter um... Gente, tem que... Se nós, numa casa espírita, já com tudo isso, se a gente começa a errar, a fazer coisa errada, ó, estamos danados. A gente se prejudica também, a gente vai para o caminho que a gente está fazendo opção. Então, o que eu posso dizer é que a gente tem que estar numa casa espírita, desenvolver-se lá, ajustar, participar, estudar, e eu tenho certeza que é o melhor caminho para que a gente não leve problemas para casa. Eu lembro, vou comentar, as coisas vão aqui me... Eu lembro antigamente que muitas pessoas faziam trabalhos espíritas na própria casa. Então, ele começava ali, o homem, a mulher, fazendo como se fosse na casa dela a sessão espírita. Porque se achavam preparados, achavam ali, e até poderiam estar preparados naquele momento. Mas no decorrer, quando as pessoas começam a ter frequência de pessoas que vão lá. E essas pessoas, obviamente, se vão numa casa espírita é porque estão procurando ajuda, não é verdade? E lá eles vão levar toda a carga negativa para dentro da casa daquela pessoa. Se aquele casal, vamos supor assim, não tiver uma conduta perfeita, uma conduta ali invejável, ele vai dar brechas para a espiritualidade sem luz avançar ali. E aí começam os problemas na família dele, nos problemas... E aí ele tem que fechar, tem que parar com o trabalho dele. Antigamente, quando não havia muito, as casas espíritas não eram tão assim crescentes como nós temos hoje, eles tinham um trabalho muito maior de cuidar desses lugares onde se fazia a casa, onde ela fazia as sessões na casa residencial. Hoje, isso já quase que está... É muito difícil de ter isso. Hoje, as casas espíritas, orientando, as boas casas, orientam. Olha, evite de fazer os trabalhos na sua casa. Porque num escorregão que você dá, a espiritualidade negativa pode então você tem que, sim, você tem que ter muita firmeza. E a gente lá mesmo, no momento que a gente está lá, a gente percebe, no momento de fraqueza que a gente tem, sou um ser humano, todos os médios são seres humanos, a gente percebe que você cai a sua energia, cai a sua força, cai ali, porque as forças negativas estão te atacando por uma brecha que você deu. Por isso do vigiar e orar, tá certo?
E aí começa a entrar, você começa a frequentar uma casa onde talvez mudaram ali as energias, você pode estar sendo enganado, tá certo? Então, muito cuidado com onde a gente frequenta. Quando as pessoas vão na nossa casa, a primeira coisa que nós falamos é: olha, veja ao seu redor, sinta a energia, se a sua energia bate, escute se o que você está vendo e ouvindo lhe traz coisas boas, porque, né, se o que você está ouvindo de uma palestra, se o que você está ouvindo ali de uma consulta é coisa boa ou não, você já tem lá o seu discernimento. Você já vai avaliar se aquele lugar é bom. Tá certo? Então a gente pede, olhe, observe, veja, sinta antes, porque as pessoas já vão às vezes querendo uma casa, não, eu quero já quero passar uma consulta para fazer isso, e às vezes a pessoa passa por consulta, mas não foi aquilo que ela achou que queria uma ajuda imediata, como muitas vezes as pessoas procuram uma casa espírita para resolver imediatamente o problema. E a gente sabe que não é assim. As coisas vão paulatinamente, elas vão se resolvendo, a gente vai resolvendo aos poucos no tratamento das palestras, tá certo? Dos tratamentos de passe, nos tratamentos de cura, enfim, tudo aquilo que a casa espírita lhe oferece, mas a casa espírita, ela não resolve do dia para a noite. Os médiuns não são mágicos, não são poderosos para resolver de uma hora para outra. Tem que haver o quê? A insistência, porque inclusive trabalhar com a perseverança de quem está precisando, de quem está indo na casa espírita, para que ela acredite, ela tenha fé nela própria. Porque você já pensou, se eu estou mal, então eu vou na casa espírita, um dia, cheguei lá, todos os meus problemas se resolveram naquele dia. É assim que ocorre? Não, não é. E olha só, quando a gente vai numa casa espírita, frequenta ali, termina o tratamento, vai embora, não volta nunca mais, porque está se sentindo maravilhosamente bem no tratamento. Aí o que acontece? Deixa de ir. E começa ali a ter as suas dificuldades, ter as suas pendências, não sei o quê, e aí ele volta lá para baixo de novo. Então o que nós sugerimos? Uma manutenção. Não deixe de frequentar uma casa espírita, uma igreja, onde quer que seja. Mantenha o equilíbrio, porque você estará sempre sendo protegido, porque nós ainda não somos capazes de manter o nosso próprio equilíbrio. Nós somos fracos, nós temos muitas dificuldades. Então, nós precisamos estar sempre pedindo ajuda, sempre nos apoiando, para nos mantermos, mas assim, pedindo ajuda, frequentando e nos fortalecendo. É assim, a gente se fortalece para encarar as dificuldades. E quando a gente afasta, infelizmente a gente fica só. Tem pessoas, talvez, filhos, tal, que têm uma boa conduta, não precisam nem de uma casa espírita. Mas se tiver, dá para contar na ponta dos dedos, porque eu não conheço muitas pessoas que têm essa firmeza de ter uma condição plena durante e não precisar de uma oração, às vezes, com o Pai. Eu espero, desta forma, levar para vocês um pouquinho da nossa experiência, um pouquinho da bagagem, um pouquinho do Evangelho que nós lemos. E estaremos na próxima segunda-feira, eu não sei quem vai ser e quem quer que seja lá, nós estaremos estudando o capítulo 22, Não Separes o que Deus uniu. Eita, nós, aí vai ter muita conversa. Se alguém ainda quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição. Se não, a gente encerra mais esta oportunidade, agradecendo a todos vocês por estar junto conosco nesta quinta-feira. E eu repito, sem vocês, o nosso trabalho não é em vão. A gente precisa passar as coisas boas e que, da mesma forma, todos vocês possam transmitir a todos aqueles que estão ao seu redor coisas boas, energias boas, principalmente
onde estamos vivendo hoje, passar boas energias, evitar comentários que são ruins, que denigrem as pessoas, que põem as pessoas para baixo. Nós temos que estar nos unindo em pensamentos positivos para combater toda essa energia que está em volta do planeta e principalmente em volta do Brasil e do nosso bairro ou da nossa casa. Que nós possamos estar vigilantes, não deixar. Quando a gente perceber que a nossa energia caiu um pouco, não tenha dúvida, faça ali uma oração, vai para um canto, faça uma prece, peça proteção a Deus, ao seu mentor, ao seu orientador espiritual, né, irmão José, no nosso caso, para te ajudar. Porque a gente estando conectado com eles da boa espiritualidade, a gente irradia luz e a gente acalma quem está do nosso lado. A gente não piora quem está do nosso lado. Tá certo? Que nós sejamos condutores de boas energias. E quanto mais nós passarmos isso para alguém, melhor será para todos nós. Porque isso vai espalhando, vai espalhando. A boa energia, a boa palavra, os bons pensamentos, as boas ideias. Se nós nos pegarmos falando coisas, talvez que não seja boa, que nós possamos nos corrigir, deixarmos de reclamar das nossas dificuldades, para que a gente deixe de atrair coisas ruins. Quanto mais eu reclamo da vida, mais coisas ruins eu estou colocando próximo de mim. É aquilo que a gente aprendeu hoje. Eu estou atraindo coisas que não são boas para mim com os meus pensamentos. É uma lição importante, é o segredo maior que nós podemos transmitir, que nós podemos aprender e ensinar para os outros. Os bons pensamentos, as boas ideias, passar as nossas ações, as minhas ações, a minha prática, enfim, tudo isso que eu faço de bom, eu irradio coisas boas. E esse que pegou coisa boa, fará a mesma. E quem sabe, gente, quem sabe, a gente não consegue passar tudo isso que nós estamos passando hoje de uma forma mais tranquila. Só depende de nós. Um beijão para todos. Que a paz de Jesus esteja em cada casa de vocês. Se vocês quiserem, podemos fazer uma oração. Vocês aceitam uma oração final? Para nós fecharmos esta nossa... Eu vou fazer então. Vamos fazer então uma oração para que possamos pensar em nós, para que a gente possa nos fortalecer, para que esta oração irradie boas energias no meu lar, no meu emprego, no meu dia, para que me proteja nas ruas. Então, façamos uma prece com o coração, tá certo? Eu vou ditar a prece e vocês repetem com o pensamento, com o vosso coração, tá bom? Então vamos lá, relaxando o nosso corpo físico, fechando os nossos olhos, vamos imaginar a figura de Jesus com os braços abertos, nos acolhendo nesse instante. E nós, em espírito em joelhos, proclamamos a sua prece. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Que a paz, que esta oração irradie boas energias, bons pensamentos para todos nós, tá bom? Uma boa noite para todos e uma próxima oportunidade. Amém.